E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E você sabe, nessa temporada nós estamos falando sobre carreiras, profissões, mercado de trabalho, um pouquinho de gestão, enfim, a gente vai passeando por aí. E hoje eu tenho aqui a Bruna Cedres ou Cedres, que é lá de Pelotas, né, Bruna? E eu te achei não faz muito tempo, né? Eu estava passeando ali pelo feed e achei bacana você se identificar como uma influencer regional do teu lugar ali, da tua cidade. E aí te segui um pouquinho ali e te chamei. Bem-vinda, obrigado pela confiança em participar aí com a gente. Muito obrigado, Wesley. Eu que agradeço aí o convite. Estou muito feliz de participar. E bem como tu falou ali, para ter essa cara de influencer de Pelotas mesmo, né? Então a gente começou a fazer esse trabalho. Eu e meu namorado, né, que é quem faz toda a parte criativa, de edição de vídeo. A gente tem uma agência de marketing, inclusive, aqui em Pelotas, que a gente faz gerenciamento de perfis de Instagram, Facebook, para empresas locais. E a gente começou esse trabalho há uns 3 anos já. E o que aconteceu, né? Toda essa coisa de ser influencer de Pelotas foi meio que um acaso, assim, foi acontecendo ao decorrer do nosso trabalho, né? Porque a gente chegava nas empresas, fechava o contrato de marketing, vamos fazer posts, vídeos para o Instagram, conteúdo bem humanizado, né? Um conteúdo legal de ver, com bastante engajamento. Só que a gente precisa gravar com vocês, a gente precisa que vocês, os donos das empresas, apareçam. E aí ninguém queria aparecer, né? Que eu acho que é uma barreira que tem, que normalmente funcionário, dono, tem muita vergonha, tem receio também de aparecer nos vídeos. E só que alguém precisava tomar a frente e fazer esse papel, né? De estar falando com o seguidor, de fazer um vídeo mostrando experiência. E eu pensei, bom, quem sabe se eu faço então, né? Vamos tentar. E aí, a partir disso, a gente formulou a nossa empresa como eu sendo a influencer, né, à frente dessas empresas e fazendo o papel ali de meio que modelo da marca, né, garota propaganda. E assim foi desenrolando. E a gente, no início, meu perfil estava com 3.500 seguidores quando eu ofereci esse trabalho de influencer para as empresas. E a gente pensou assim, poxa vida, mas não é interessante para a empresa que nos contrata ter uma influencer com seus 3.000 e poucos seguidores? Claro que é um perfil grande também, mas não é comparado com outras influencers que já existiam aqui em Pelotas, né? Então a gente pensou, bom, vamos focar no teu perfil agora e vamos começar uma estratégia como a gente faz para as empresas, agora para o teu perfil mais focado. Isso a gente começou lá no dia 10 de junho a fazer mais constante assim, essa produção, com 2 vídeos por dia, bastante stories, marcando Pelotas, com hashtag também regionais aqui da cidade. E em questão de 10 dias, a minha meta inicial, né? Minha meta inicial era bater 10.000 seguidores. A gente pensou, bom, com 10.000 seguidores já tá bom aqui em Pelotas, né? Já é um perfil grande comparado com os que já tem. Então vamos começar esse trabalho e vamos focar nos 10.000. Resumo foi que em 20 dias a gente bateu 10.000 seguidores e com um mês já estava beirando os 20, né? Então, nesse trabalho constante, agora almejando os 30. Então é bem recente mesmo, não é eu que te achei recentemente, o trabalho é recente. Não, não. Bem recente. O trabalho do meu perfil é recente. Mas eu já venho nessa produção há bastante tempo, né? Eu fui fazendo, eu sempre quis ter algo na internet, né? Tanto influencer ou uma criadora de conteúdo mais backstage, né? De fazer alguns vídeos, vender algum produto online, sempre quis fazer isso, mas voltando um pouquinho, só para vocês entenderem que foi meio de paraquedas mesmo. A minha formação é em letras, português e inglês. Eu comecei a faculdade aqui na UFPEL, comecei a fazer lá em 2011 e comecei já a dar aula de inglês. Então, nada a ver com isso, né? Tem um pouco a ver, mas é totalmente diferente a área. E depois de alguns anos, eu me mudei para Santa Maria. Morei lá durante 8 anos. E aí eu sempre tive aquele espírito, né, aqui de Pelotas, que é aquela coisa de tu não valorizar o que tu tem, né, que a gente só valoriza quando perde. Eu fui para lá e fiz uma comparação, eu sentia muita falta de Pelotas, porque eu vi que realmente era uma cidade que, comparado com Santa Maria, tinha muito mais coisa. Pô, aqui tem o Laranjal, né, que é uma praia, quase que uma praia numa cidade pequena, assim, mais de interior. Não é nem no litoral, que enche muito, no Réveillon, enfim, nas festas aí, e também não é uma cidade tão pequena, né? Tem essa praia,
tem shopping, tem muita coisa que quando eu morava aqui eu não reconhecia isso, né? Não dava valor porque eu não conhecia outros lugares também. Então, depois eu atuei durante os 8 anos como professora de inglês, basicamente, em cursinhos. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, mas não é bem isso que eu quero para minha vida. E aí, porque tem toda aquela questão, né, de faculdade, tem que escolher algo muito novo. Eu entrei na UFPEL com 17 anos e eu ainda não sabia muito bem para que eu tinha vocação, o que eu queria seguir. E aí, depois de um tempo, eu percebi que não era bem o que eu queria e usei a letras que eu já tinha e me inscrevi para uma vaga de redatora de uma agência de marketing lá em Santa Maria. E foi aí que eu me apaixonei pelo marketing, que eu conheci toda a estrutura, como funciona a agência, na parte de, né, escrever textos que persuadem a pessoa, né, a fazer alguma ação com gatilhos mentais. Então, todo esse universo do marketing da propaganda, eu me apaixonei nessa agência. E depois eu voltei para cá, para Pelotas, e aí eu pensei, bom, é aqui mesmo, adoro essa cidade, só que eu preciso mostrar mais, eu preciso mostrar que os pelotenses não estão valorizando tanto o que tem aqui, como um dia aconteceu comigo, né? Tem Fena Doce, tem prédio histórico, claro que tem seus defeitos também, né? A gente não pode também só dizer que é bom, tem muita coisa para melhorar ainda, mas a gente também tem que valorizar e buscar recursos também para ajudar essas melhoras, né? É muito legal você falar isso, que essa se essa semana eu estava tendo uma conversa sobre isso. Eu não sou do Sul, eu sou de São Paulo, mas eu moro Uhum, aqui no Sul desde 2005, então já faz bastante tempo. E sabe que isso que você falou acontece comigo quando eu vou para São Paulo hoje, que eu às vezes vou com a minha esposa, enfim, que é daqui, e aí eu sou meio que obrigado a olhar com olhar de turista, né. Agora, uhum. setembro para lá e vai uma sobrinha nossa junto, que nunca foi para lá, e aí eu tô: "Puxa, onde é que é interessante e tal?". E aí você começa a se dar conta que a tua cidade tem um monte de lugar legal para ir, né. Só que a gente, Uhum. quando tá na cidade, a gente realmente não tem esse olhar, né. A gente vive a vida ali e não para ver um prédio bonito, para ver uma fonte, enfim, para conhecer a história. Às vezes a gente vai para outro lugar conhecer a história daquele outro lugar. É É verdade. muito bacana isso mesmo. É, e então você era uma professora, tal, que se apaixonou pelo marketing, né. E Isso. e a linha, pra gente entrar bem nessa coisa do da rede social mesmo. Como Uhum. vocês pensaram e construíram a linha editorial, assim, porque dá para ver, tem uma os vídeos têm uma certa coerência, Sim, uma lógica, assim, que segue ela. Como é que foi? Como é que foi pensar isso? Como é que foi a construção? tá. Então, assim, né, depois que eu fui para a área do marketing, eu já quis desenvolver o meu perfil no Instagram, isso há uns 5 anos atrás. E aí eu comecei a criar conteúdo, só que sem muita estratégia. Eu fazia muito as trends que estavam em alta no momento, falava de assuntos e temas que estavam em alta naquele momento, mas eu nunca seguia assim um padrão, né, de postagem, um nicho específico. Eu sempre segui mais a linha assim, o que pode dar certo pelo que está em alta hoje, né? E aí acabou que nunca deu certo, porque eu sempre fazia um pouco de cada coisa e nunca nichava o meu perfil para um público específico. E no Instagram tem muita concorrência, né? A gente vai trabalhar um nicho que daqui a pouco tem várias que fazem, principalmente de influencer. Tem muita blogueira hoje em dia que faz e a gente tem que se destacar de alguma forma, né? E eu via que todas as influencers assim que eu acompanhava, a maioria, ela meio que fazia conteúdo de São Paulo, sabe? Eu vou mostrar os looks do dia, vou mostrar achados, vou mostrar recebidos, mas nunca focava é, no dia a dia dela mesmo, principalmente nos Reels, né? Nos Stories era até mais comum, mas essa coisa de mostrar as suas origens, de onde tu é, né? Falar o teu dia a dia mesmo, sem se comparar com blogueiras de outro estado, enfim, de outra cidade. E aí, a partir disso, a gente criou a nossa empresa. Então, primeiro veio a empresa de marketing, que se chama Content, né, que é uma mistura de conteúdo com ant, em inglês, que é formiga, que a gente fala que é uma empresa, né, de Pelotas. Então, conteúdo com a formiguinha, trabalho de formiguinha, uma empresa pelotense, então tem tudo a ver. E aí, essa empresa, a gente estruturou um método humanizado para as marcas, né? Então, ao invés de só fazer posts genéricos com pessoas desconhecidas
e Reels também, com pouco engajamento, a gente pensou numa uma estratégia para alcançar mais público mostrando o dia a dia daquela marca, né? Então a gente ia no local, mostrava eu comendo um pastel, por exemplo, na pastelaria, mostrava os donos falando um pouco do negócio, isso tudo foi aproximando mais do público, né? E aí foi nessa trajetória que o meu perfil seguiu também. O meu perfil, depois de fazer para as empresas, já há uns 3 anos a gente faz para as empresas, a gente criou a mesma estratégia para o meu. Então a gente foi pesquisar o que estava em alta, né? Hoje em dia, o que dá mais alcance e mais seguidores são os Reels. Então vamos fazer 2 Reels por dia para alcançar público. E vamos nichar só para Pelotas, porque ser famoso no Brasil inteiro é mais difícil, né? Mas ser famoso numa cidade específica é mais fácil, né? Ser conhecido. Então vamos começar focando em Pelotas, porque eu sempre fui uma pelotense raiz, assim, né? Pelos meus vídeos dá para ver que, pô, eu tomo chimarrão, eu como bergamota, eu sou chavante, que é o time daqui, né? Brasil de Pelotas. Então, tudo isso mostrar todo esse meu lado pelotense raiz mesmo, para que outros pelotenses se identifiquem e assim eu consiga seguidor e engajamento. Então, a gente fez essa linha editorial de postar 2 vídeos por dia, no mínimo 12 stories. Se tivesse algum Reels extra, posta também, foto, tudo focando em fazer o público se identificar com algum conteúdo específico de Pelotas. Opa, é que eu deixo o microfone fechado aqui para não Uhum, às vezes eu esqueço o que você está falando. Eh, Só para a gente dar um contexto, assim, pro pessoal que não é daqui, como eu, na verdade, não sou daqui, mas eu já estou aqui faz tempo, né. uhum, Eu estou aqui, a Bruna nem sabe onde é aqui, né. Aqui é São Leopoldo, eu estou em São Leopoldo. aham, Eu morei em Porto Alegre, mas eu moro em São Leopoldo desde 2011, ó. uhum. Pelotas é uma cidade que fica ao sul do estado, que tem quantos habitantes, sabe? 350 mil, Exatamente. mais ou menos. Cidade grande, né, é uma cidade Uhum, média para grande. Aqui São Leopoldo tem 200.000, eu acho. É lógico que aqui tem uma emendada na outra, né, então aqui tem 200.000, Novo Hamburgo aqui do lado tem mais 200.000, então acaba que vira uma coisa só. Mas eu conheço sim. Pelotas, não tão bem, mas eu conheço Pelotas. Já estive aí algumas vezes, já a trabalho. E realmente Pelotas é uma cidade que tem um ar antigo, assim, né. Pelotas tem uma Hum. origem portuguesa, é isso? Ou tem uma influência forte portuguesa? Uma origem, não? Tem, isso é. Desde o início, né, é uma cidade bem antiga, agora fez 212 anos, e a gente tem muito ainda a cultura das charqueadas, né, naquela época, de toda a construção da cidade foi baseado nisso. Os doces daqui também é baseado em influência portuguesa, que o pessoal trazia quando viajava, né, e aí depois eram feitos saraus, e esses doces foram feitos aqui com o que tinha, e acabou que se tornou tradição também na cidade, com os ingredientes que tinham, né, por isso que tem o doce de Pelotas. E realmente os prédios do centro são todos muito construídos nessa pegada europeia, né? Todo mundo fala que parece estar em Londres, ali no centro de Pelotas. Tem uma cidade, Edimburgo, que eu gosto muito, acho muito linda, e tenho sonho de conhecer. E às vezes eu paro para pensar, nossa, parece Pelotas, porque realmente é diferente, sabe? E aí no centro histórico ali específico é bem assim, a arquitetura e o urbanismo dali é bem antiga. Tem a biblioteca pública também, que é linda, que é de 1912. Então é tudo baseado na história mesmo, né? Nessa cultura de Pelotas, de charqueada, de doce, de tradição, e até hoje vai se cultuando isso. E como é que foi, assim, aí lógico, você me corrige porque você que tá aí e você que conhece melhor, né. Eu tive algumas vezes, bastante vezes que eu trabalho numa empresa que tem filial aí, então já fui muitas vezes aí. Uhum, Sempre tive a impressão que o pessoal de Pelotas é mais sério, assim, uhum, mais sério, assim. E eu vi que teu perfil ele tem uma pegada, assim, de humor, né, é descontraído. uhum, E como é que sim. é a aceitação do pessoal aí? Você principalmente, sei lá, o pessoal mais velho, alguém te corneta muito aí ou é tranquilo? Como é que foi? Olha, é bem variado, assim. A maioria dos comentários que tem nos vídeos é pessoal apoiando, dizendo: "Nossa, finalmente uma influencer daqui, parabéns pelo trabalho, Pelota tem que ser mostrada mesmo". Mas teve alguns comentários logo no início, ali que eu comecei a crescer, lá pelos 8, 10 mil seguidores,
Acho que é onde o pessoal se acha no direito mais de falar, né? Tu ainda não é tão grande, mas aí quando tu vai crescendo, o pessoal meio que vai deixando, opa, aqui tá dando certo, então não vou mexer muito. Mas aí teve alguns comentários assim, por exemplo, no vídeo aquele meu do blogueira, que a gente fala, blogueira falida, né? Que é um moça a moça. Ele me chama na rua e fala, tu que é a menor influência de Pelotas? E aí eu respondo, sim, sou eu mesma, é difícil de crescer aqui, mas me segue e tal. E aí, nesse aspecto mais negativo, que é o que a rede social hoje em dia entrega mais. Até por isso que deu certo, né? Aquele meu vídeo pegou 300 mil visualizações, sendo que nunca tinha batido isso com outros temas. E porque foi realmente nessa pegada do marketing negativo, da pessoa ver, nossa, às vezes teve um que me dizia, vou seguir porque eu fiquei com pena, sabe? Bem nessa. E aí teve um que comentou ali, vai influenciar o quê? Influencer de quê? Sabe? Desmerecendo, assim, a própria cidade e o meu trabalho também. Então teve muito isso no início, mas agora já é mais tranquilo. Agora eu já recebo mais comentários positivos, até no direct, pessoa falando, grava em tal lugar que acontece isso comigo, sabe? Então o pessoal mesmo já vai dando ideia. Então tá mais tranquilo. E, e você chega a deixa eu formular melhor. O quanto você se importa com o que você recebe de comentário, feedback? Isso chega a ser uma coisa assim que realmente faz você mudar, fazer, poxa, não vou fazer mais assim, vou fazer assado. Ou você tem tua linha e segue tua linha, como que funciona isso? Hoje, assim, a gente tem uma coisa no marketing, né? Só para dizer, agora eu faço faculdade também de marketing, porque como a minha formação não era nessa, eu estou fazendo agora marketing digital, e a gente estuda muito gerenciamento de crises, né? Em alguma marca, quando algum cliente teu vai lá e comenta, por exemplo, empresa de pão, chegou um pão vencido na minha casa, ou tinha um bicho no pão. Tu não pode só esquecer ou apagar o comentário, porque isso vai arruinando a tua reputação, né? Não dá respostas claras assim. Então, no meu perfil, eu tento fazer a mesma coisa. Eu sempre leio o comentário, né? E vejo se tem algum fundamento mesmo, ou se a pessoa é um hater. Eu sempre dou uma olhadinha no perfil da pessoa, sabe? E mas o que eu faço? Daí eu respondo a pessoa, ou com um GIF lá do gatinho assim, lixando a unha, não sei se você já viu. É um gatinho preto lixando a unha, que, tipo, né? Não vou responder com um comentário mais hater do que o que ele tá me dando, né? Vou botar só um gatinho lá, mas para ver que não é assim sair comentando que eu não vou me importar. Ou então eu respondo com alguma, nossa, obrigado pela dica, mas eu sigo tal linha, né? Então, essa coisa de ter muito clara o objetivo do teu perfil também é importante, porque se eu tenho o objetivo de alavancar o nome de Pelotas, eu sei que não é um trabalho fácil, mas se eu tenho essa premissa, bom, então eu vou fazer conteúdo voltado a isso. Se tem algum hater, é só não seguir mais, né? Então não tem problema nenhum. Quer falar, pode falar, mas eu nunca vou xingar algum comentário, porque as pessoas hoje em dia na internet estão muito assim, né? Como está muito fácil de entrar lá, escrever alguma coisa e comentar, eu sempre penso, bom, se ela respondeu isso, talvez o problema pode ser eu. Eu sempre penso assim, né? O problema pode ser eu. Será que esse vídeo ficou legal ou não? Eu penso assim, não, realmente está seguindo a minha linha de raciocínio, então não sou eu o problema, é a pessoa. Se é a pessoa, então não é eu que vou, né, julgar ela ou falar alguma coisa para desmerecer o que ela comentou, porque eu não gostaria que fizessem comigo também. Então eu prefiro pensar, bom, é só mais um hater, né, que talvez pode não saber o que está falando, ou que está com uma vida ruim, uma fase difícil, então eu prefiro não me envolver, só responder algo mais ameno ali, ou um emoji mesmo, e tá tudo certo. É que na verdade, assim, né, você falou, teve um vídeo seu que pegou ali 300 mil visualizações, né? 300 mil viram, aí 100 mil adoraram, mas esses 100 mil não vão lá escrever que gostou, né? Uhum, Muitas vezes as pessoas se dão ao trabalho mais de escrever quando não gosta ou quando quer escrever uma coisa não tão legal do que às vezes escrever uma coisa legal, né? uhum. Isso é um fenômeno interessante da rede social ou que a rede social expõe na verdade, né? Porque talvez esse fenômeno Exatamente. da rede social, né? As pessoas têm mais facilidade de admirar à distância, né? Quem está Sim. perto é mais difícil, né, a gente ter admiração, né. E aí entrando É bem isso.
eu tô entrando contigo bem nessa linha, por quê? Porque tem um monte de gente, né, que quer ser influencer, né, que Uhum. quer trabalhar com isso, quer viver disso mesmo, né. E então por isso que eu tô entrando bem nisso, porque eu acho que é legal pra e você sabe que, fazendo um pequeno parênteses da nossa conversa, você sabe que foi das coisas mais difíceis de eu conseguir conversar? Sim, Sério? eu conversei com algumas pessoas aqui, sabe, assim, que tem 20.000, 30.000 e tal, assim, e foi das Uhum. difíceis, assim, de conseguir, porque o pessoal é muito ocupado, né, tá sempre gravando, Sim. foi das mais difíceis. Mas uma É bastante corrida a vida aqui, né, a gente não tá foi sempre gravando. foi super solista e foi bem difícil. Aham. Tem que realmente Sim. fácil fazer, tal, não foi fácil. É, como que é esse entendimento de quem tá no teu entorno mesmo, assim, família, tal? O pessoal consegue ver isso, assim, como um trabalho, carreira, tal, ou tem, aquela pessoa que olha assim e fala: "Ah, isso aí", como é que é? É, no início foi bem mais difícil, né, porque a minha família é conservadora, imagina, aqui do interior de Pelotas, eh, cresceram para fora, aqui que a gente chama que é o Capão do Leão, né, que é um distrito de Pelotas, quer dizer, agora é município, e a minha mãe e meu pai moravam no interior do interior, e a minha mãe foi a primeira das 7 filhas a sair de casa para estudar na cidade. Então imagina como eram conservadores, né. Então esse trabalho, como é muito novo ainda, o pessoal mais velho e até os mais novos também acontece, não tem muito a dimensão de que é um trabalho mesmo, né. A gente pensa muita gente pensa: "Ah, é só uns videozinho lá que ela faz pra internet, não ganha nada ou ganha só comida de graça, alguma coisa assim", sempre tem esse que pensa. E no início foi mais ou menos isso com a minha família, né. Quando eu e meu namorado estruturamos a empresa de marketing, eu sempre ouvia da minha família: "Ah, saiu tal concurso, não quer te inscrever?" Ou: "Ah, sobrou uma vaga de professora lá na escola tal, não quer ir lá?" Sendo que eu já estava construindo o meu negócio, né. E acho que acontece também na maior parte dos negócios de empreendedorismo, né, tem sempre essa barreira. Não, não quer uma coisa mais estável, prefere um concurso, prefere uma, né, outra coisa que não seja tão difícil, porque é muito variável, porque tem muita dificuldade e tal, e ainda mais nessa área digital que é muito nova. Então eu sempre ouvi muito isso, e no início, como não dava tanto resultado, né, assim como agora, um resultado mais visível, o pessoal fala sempre com aquela coisa, né, não é jogar contra, né, porque a minha família sempre quis o meu bem, sempre quis que eu estivesse feliz acima de tudo, mas ficava com aquele pé atrás, assim: "Ah, mas será que vai dar certo?", justamente por não conhecer esse mercado, né. E uma coisa também é tu fazer isso em Pelotas, outra coisa é fazer em Santa Catarina, São Paulo, que é um mercado que já está mais aberto para isso. Então, como a gente é pioneiro nessa área aqui, foi mais difícil das pessoas entenderem. E no início, quando eu tinha lá meus 3.000 seguidores, que eu postava tomando café, rotina e daqui a pouco uma publi, quando eu chegava nos aniversários de família era sempre o mesmo papo. Ah, lá vem a blogueira. Ah, lá vai ela. Daí ia fazer um story assim, mostrando a comida. Olha lá, Bruna, já tá gravando tudo, né? Então sempre teve essas piadinhas no meio da família. Mas agora que eles estão vendo que é algo sério, eles já estão entendendo melhor e já pararam de perguntar se eu quero outra vaga, assim, né? Já estou naquela, não, vou apoio. E a minha mãe, ela sempre fala que a mãe ela é minha fã número um, ela sempre me acompanhou desde que eu criei o Instagram, independente do tema que eu falava, ela estava sempre lá curtindo, então ela é meu norte, assim, em questão de fã também, né? Ela adora meus conteúdos e me apoia em tudo, então é aquela coisa de amor de mãe mesmo, né? Ela quer me ver feliz, quer me ver bem, então para ela tá tudo certo. É muito legal. Mas você sabe que você falou algumas vezes assim: "Ah, poxa, Pelotas é menor, tal, é mais difícil". Mas você sabe que eu acho que você teve eu e é por isso que eu te chamei, inclusive, eu acho que você teve uma baita Uhum, porque o que você faz não é tão comum. Eu vou uhum, querendo dizer que é fácil, porque não é. Mas sim, mas você tem menos concorrente também, né. O teu nicho acabou ficando menorzinho, lógico, porque você tá falando uhum, de Pelotas, mas também, como você disse, não tem tanta gente querendo fazer isso, né. Então é sim, mais uma vez que você conquista o teu espaço, é
é legal porque você se estabelece ali também numa coisa que não tem um monte de gente querendo entrar no teu lugar, né. Sim, essa parte é muito boa. E os planos, quais são? Assim, o que que Então, até onde vai o teu planejamento ou já passou do que você planejou e agora você está tendo que uhum, repensar? Ou ainda está dentro sim, do plano, vamos dizer assim? tá. Só antes de entrar nessa pergunta, uma outra coisa que eu queria falar da questão dos seguidores ali comentando. Eh, Muita gente vem assim, eles não entendem que é um trabalho, né, muitas empresas, principalmente de pequeno e médio porte, eles vêm, às vezes, no meu perfil e mandam ali: "Ah, não quer, divulga aí para mim tal coisa", ou "Nossa, eu tenho um espaço aqui na minha garagem, tu divulga para mim aí, dá uma força". Faz o, né, me ajuda a realizar meu sonho, sabe? Então as pessoas têm muito esse sentindo o direito de pedir alguma coisa, né? Assim, quando vê que o perfil tá grande, quando tem alcance. E muita gente também, essa história é engraçada. Logo que eu comecei a crescer, muitos seguidores vinham ali, pedir até Pix no direct, gente. Olha, eu mostro os prints, o pessoal pedindo, teve um que pediu específico que foi mais diferente, assim, eu preciso tirar minha carteira de motorista, preciso de R$ 285 ou uma oração. Gente do céu, Ora, tem cada figura. Eu falei, não, meu amigo, eu te ajudo com oração, tá? Porque o Pico também tô precisando. Não, mas é bem engraçado. E não, sobre os planos agora? não, mas pode Pode falar. não, né, você falou isso e a gente vai para os planos, mas é interessante porque você vê que nos últimos minutos aí você acabou escrevendo perfeitamente o que todo mundo que resolve ter uma ideia e implementar, assim, que não é tão comum, vamos dizer assim, sei lá, prestar um concurso, trabalhar em alguma empresa, tal, sofre isso. Uhum, Primeiro todo mundo olha meio: "Ah, vai arrumar um trabalho", né, resumindo, né. E uhum. aí depois começa isso, né, todo mundo acha que aí você tá famosão, que aí você vai resolver a vida de todo mundo, tal, Exatamente. e aí diz: "Eu sempre te apoiei, pô, sempre te dei maior força". É, acontece. É muito 880, né? Mas é normal, é normal. Mas vamos lá. E você tá dentro ainda por que que eu tô perguntando isso? Porque a gente às vezes faz um plano e esse plano, né, extrapola ou muda ou vira outra coisa. E como você Uhum, teve um planejamento, porque você deixou isso claro: "Não, eu fiz um plano, eu queria fazer assim, assim, assim". uhum. Hoje você tá dentro desse plano ou esse plano já virou outra coisa? Não, então, como por ser um nicho muito específico, tem uma hora que as ideias acabam, né? Ainda tem muita coisa para mostrar, mas tem um limite, por exemplo, de seguidores, né? No máximo eu vou ter 350 mil, contando que todo mundo usa o Instagram, que não é o caso aqui, né? Mas se for bem nichado. Mas a questão de ser de Pelotas é uma coisa que eu quero levar muito adiante, assim, tem várias pessoas famosas aqui, cantores, atores, que são de Pelotas, mas o pessoal não sabe, né, tipo, eu vi, por exemplo, o Theo Becker, conhece o Theo Becker? Ele é pelotense, e muita gente não sabia disso. Então, mas aí quando a pessoa vê na novela, o próprio pelotense fala: "Nossa, ele é pelotense", tipo, com aquele orgulho, né, aquela honra. Então, uma coisa que eu quero levar para sempre, assim, na minha vida, enquanto eu fizer o perfil ali, né, e pretendo fazer para sempre também, é levar o nome de Pelotas de alguma forma, seja falando uma referência da cidade, um meme, ou então, não sei, daqui a pouco chegar em São Paulo, por exemplo, fazer um podcast em São Paulo. Todo mundo vai saber que é a menina do interior que lutou, que saiu de Pelotas para ganhar o mundo, ou para levar Pelotas para o mundo. Então, eu tenho muito essa coisa de ser bairrista, né, de valorizar o que tem aqui, sempre enxergando as melhorias, né, porque todo mundo sabe que tem muita coisa a melhorar ainda, mas é bem aquele sentimento de querer levar isso, porque em algum momento a cidade me acolheu, em algum momento foi meu refúgio, tanto na infância quanto depois quando eu voltei. É um lugar que eu tenho muitas memórias também, então acredito que o meu plano vai ser nessa linha, né, respondendo mais claramente, é nessa linha de raciocínio, seguir com o perfil influencer de Pelotas, fazendo conteúdo daqui, sempre,
e colocando alguns temperos a mais, né? Que isso pode tudo mudar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas o plano até agora é estruturar o meu perfil, né? Sendo de Pelotas, de pelotense para pelotense, tendo também a parte da Bruna, que tem uma vida, que tem uma rotina, que, né, é casada, que daqui a pouco quer ter filho, então mostrar também todo esse contexto mais geral do que é morar em Pelotas, por exemplo, só que sendo uma empresa, sendo empresária, fazer memes disso, por exemplo, e também mostrar a parte mais estruturada do marketing mesmo, né? Como eu faço faculdade, tem todo um fundamento para fazer esses conteúdos humanizados, então não é só uma influencer que faz publis de marca, é alguém que entende do assunto também e que pode ajudar outras pessoas que queiram se tornar influencers ou fazer conteúdo, criar conteúdo, ter uma agência, ela também pode ajudar nesse sentido, então criando conteúdos de dicas, né? E eu e meu namorado, no caso, porque a gente fala que é a dupla dinâmica, né? Eu sou a parte mais estratégica e ele é mais da criação, criatividade, então foi ele que me incentivou muito a fazer, porque eu era muito uma pessoa assim retraída, sempre fui muito tímida quando era criança, escondia atrás da mãe, não queria falar em público, sempre tive muita dificuldade. E aí eu pensei, não, eu vou me desafiar e vou tentar ser influencer. E se não fosse pelo Gustavo, meu namorado, eu não teria conseguido, porque foi ele que insistia lá. Às vezes eu pensava, não vai dar certo, acho que eu consegui o que a mãe me falou, vou arrumar um emprego, vou fazer outra coisa. E ele falou, não, vai, eu te ajudo, tu tem alguma coisa diferente, vai conseguir, vamos lá. E nisso foi 2 anos na tentativa até que a gente conseguiu. Bacana. E Bruna, hoje você tem tua agência de marketing junto com teu namorado, né? E você tem o Uhum, trabalho de influencer lá, que é, enfim, gravar teus vídeos, fazer conteúdo para marcas que te contratam, enfim. uhum, Eu acho que eu não estou falando de valores, mas quanto hoje, percentualmente, uhum. uma coisa e quanto é outra hoje, assim, profissionalmente falando? Quanto que Tá. você está envolvida na agência mais ou quanto que você está envolvida? Sim. Em questão de ganho mesmo, a agência é mais rentável porque a gente já tinha estruturado antes, né? A gente já vinha há 3 anos com esse modelo de agência. Então a gente, mais de social media, né? Que é o termo que a gente usa hoje, não é bem uma agência como antigamente. Fazer gerenciamento mais humanizado, assim, responder comentário, enfim, criar todo o conteúdo. Essa em porcentagem é maior porque a gente já vinha estruturando isso, né? Então, hoje eu não conseguiria viver só do meu valor de influência, porque ainda é muito recente, né? Faz um mês a recente que explodiu. Então, tem muita marca que entra em contato comigo, só que são marcas mais pequenas, né? Médio, pequeno porte, que às vezes não tem condição de pagar uma publi. E aí eu também não posso cobrar pouco, né? Porque eu sei o alcance que tem o meu perfil, que vai ter ainda. Então, mas hoje a agência é mais rentável, só que eu vejo que o trabalho de influencer, como é algo a longo prazo, também é uma coisa que no futuro pode me gerar muito em uma campanha, por exemplo, né? Que vai dizer, eu queria só os meus 10 mil seguidores, estamos chegando a 30, mas vai que eu bato 1 milhão de seguidores, e aí, sei lá, uma Samsung me patrocina, né? Então, uma publi da Samsung já vai cobrir, sei lá, quantos meses de trabalho, não tem noção de quanto eles pagam, mas acredito que seja bastante. Então, eu vejo que é uma coisa bem a longo prazo, e como é um sonho meu, já é algo que eu faria gratuitamente, né? Porque eu já vinha fazendo produção de vídeo e postando vídeo gratuitamente, tanto é que esses de Pelotas eu não ganhei nada para fazer, né? É tudo questão de estratégia, para ter alcance e visibilidade. Então, com o tempo, eu vejo que isso vai ser tipo uma poupança rendendo lá, um CDB da vida, que vai rendendo seguidor, vai rendendo alcance. Ao mesmo tempo que eu realizo o meu sonho, eu consigo ajudar pessoas também, porque tem muita gente que me procura, inclusive pedindo dicas, né? Esses dias eu estava falando, principalmente nos stories, né? Estava falando de emprego em Pelotas, como é difícil, como está difícil de achar mão de obra e pessoal contratando, contrato e não fica muito tempo. E aí vieram muitas pessoas me dizendo, nossa, estou em busca do emprego, o que eu faço? Me ajuda. E aí eu dava uma palavra ali, né? Dava uma ideia do que a pessoa precisava fazer, bem nessa questão de dar um direcionamento. Então, ao mesmo tempo que eu realizo o sonho, eu ajudo as pessoas também, que é um propósito meu, eu vou fazendo essa poupança render para no futuro, de repente, viver só disso
ou de repente contratar outras pessoas para tocar a agência e eu me dedico mais a isso. Enfim, mas o plano é sempre seguir nessa carreira, né, de estar no digital, de ser empresária, tocando negócio junto com o meu namorado e fazer a vida a partir disso. Legal. Eu vou fazer um bloquinho aqui agora, que a gente meio que faz para todo Uhum, mundo. Algumas perguntas ou alguns assuntos a gente faz com todo mundo. uhum, Quando eu faço essa primeira, eu sempre aviso, né, porque lá no começo, antes de a gente entrar online, eu sempre aviso para a pessoa: "Olha, eu não faço o corte, tal, vai do jeito que a gente conversa". Então, certas perguntas eu aviso antes, essa é uma delas. tá Dentro bom. do que você pode me dizer ou me contar, me conta uma coisa que deu errado no teu trabalho. É pra gente Uma fugir coisa que deu errado. de que tudo dá certo, tudo é lindo, o pessoal precisa saber que não dá certo, né, de vez em quando, a gente pensa uma coisa, acha que vai dar muito certo, faz e não dá, acontece. Uhum, sim, uma coisa que não deu muito certo, vamos pensar. Uma coisa que não deu muito certo, talvez. Eu acho que tem algumas coisas assim. Logo no início que eu me dispus a fazer esse trabalho de influencer, que eu fui crescendo, ganhando seguidor, eu tinha no meu perfil um link que dizia ganhe uma publi grátis. Logo no início, estava crescendo, estava nos meus 8, 9 mil seguidores. E aí o pessoal ia lá, clicava e ia para o meu WhatsApp, que era uma publi grátis. Só que começou a lotar a minha agenda. Então não tinha como, não tinha braço, né? Por mais que meu namorado me ajude, eu não tinha braço de atender todo mundo. E aí eu pensei, nossa senhora, mas como é que eu vou manter uma publi grátis se o meu tempo vale o valor, né? Hoje em dia o nosso bem mais precioso é o tempo. Então eu não tenho tempo de dar conta de tudo isso. Por mim eu faria grátis para toda a cidade, porque eu acho que a gente precisa valorizar os empreendedores aqui, mas também a gente tem que se valorizar, porque como é que a gente vai sobreviver, né, sem cobrar nada? Então, esse foi um erro, assim, eu acho que eu demorei muito para tirar do meu perfil, agora não tem mais, né, agora é só pago. Mas eu demorei muito para tirar e aí eu tive que atender, deixando muitas vezes outras de lado, outros afazeres de lado, para ir atender essa que era gratuita. Então, foi um erro no inicial aí que agora não se repete mais. Legal. Não, acontece, né, nem tudo que a gente Uhum, pensa, e isso é importante a gente falar, né, porque, é esse mundo digital que a gente tá, né, a gente tá, né, a gente tem eu como você, eu tenho lá um trabalho no físico, eu brinco, né, no mundo uhum, real lá e tenho uma uhum. coisa aqui no digital. Mas as pessoas têm uma tendência no digital de achar que tudo dá certo, que tudo é fácil, né, que eu vou fazer um negócio ali, eu vou ficar rico e olha ali, É, todo mundo consegue, né, e não é assim, né, às vezes não. muita coisa não dá certo. E ainda Muita gente pode falar, por favor. Muita gente confunde o número de seguidor com o número da conta também, né, da conta bancária. Que acha que tem 27 mil seguidores, tem tudo isso na conta, mas não é bem assim. É uma construção. Ainda nessa linha, depois nós vamos para as coisas boas, mas ainda nessa linha, se Uhum. você puder me contar, me fala uma história, uma situação assim. Não tem outro nome, eu vou dar o nome que é. Um perrengue, Tá, coisa que um coisa perrengue. perrengue, puxa vida, a câmera não funcionou, sei lá, choveu, o cabelo desmanchou. Me conta. Tá. Teve bem no início, quando a gente estava começando ainda, a gente usa o Mobile Creator, que a gente chama, que é só celular, microfone, luz, e aí tu vai aprimorando aos poucos, né? Compra um celular melhor, compra um stick light, compra um microfone melhor. Só que no início a gente começou na cara e na coragem, era o celularzinho mais básico e vamos que vamos. Aí a gente chegou uma vez numa cobertura de evento, e a gente estava com esses aparelhos assim, com o contratante nosso, só que no local tinha outro contratante, né, de outra empresa que fazia meu serviço. E a gente chegou lá com o nosso tripézinho, celularzinho, e o pessoal da outra agência estava lá com o stick light, que parecia aqueles do Star Wars, sabe? Aquela coisa maravilhosa. E um iPhone, última geração, e o microfone da Boya, que são os melhores. A gente pensou, meu Deus, fomos se abaixando assim, ó. Vamos ficar quietinho aqui, vamos criar um conteúdo mais tranquilo, que não precise usar luz nem microfone no momento,
depois a gente se ajeita e faz o vídeo igual. Mas esse foi um perrengue que a gente passou e aí a gente começou a investir mais na empresa também. Pois é, isso é bacana, né, porque você contribui também em contar isso com quem está começando, porque as pessoas acham que precisa estar perfeito para começar e Uhum. não precisa. Não, Tipo, né, quer dizer, deixa eu corrigir minha frase, perfeito nunca vai estar, não é que a é, perfeito não existe, mas a gente é. todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, começa com o que dá, com o que tem e vai errando e vai ficando meio tosquinho às vezes e depois vai melhorando. A vida Não, exatamente, é tudo processo, a gente vai aprendendo conforme vai fazendo. E hoje, se eu pego o vídeo que eu fazia 2, 3 anos atrás, eu pensei, meu Deus, como é que eu tive coragem de postar isso, né? E assim vai ser daqui 1, 2 anos também. Eu vou olhar os de hoje e vou pensar, nossa, mas podia melhorar tal coisa. É a vida, né? Vai evoluindo. na verdade, isso é o melhor que pode acontecer, Bruno. O Uhum. A gente olha para trás e faz assim: "Poxa, fazer isso tão melhor, né", aí é um problema. Aí é um problema, exatamente. Agora quando você olha para trás e fala assim: "Poxa, eu melhorei, né. Ah, isso aí era bem mais ou menos". Pô, legal, é sinal que você está evoluindo, né, faz parte do processo. É, E verdade. tem gente que depois vai lá e apaga os antigos, eu acho isso muito triste. Uhum. A tua história. Ah, não, eu não apago nada, eu gosto de ver. Deixa lá, deixa lá. Se, o pessoal às vezes vai lá no primeiro episódio do podcast, esse podcast era sozinho antes, não era assim, conversando. Era só Uhum. telefone e era só áudio, inclusive, não tinha vídeo. E aí o pessoal às vezes fala: "Nossa, mas eu ouvi o primeiro", eu falo: "Cara, nem me fala o que você achou, porque eu não volto lá e ouço muito, porque tá muito ruim". Mas é assim, né, Sim, começa. é natural. Bruna, o que é o melhor do teu trabalho? Aquela coisa que O quando que a que é o pessoa melhor? fala: "Poxa, é por isso que eu faço isso aqui". O que que é? Ai, tem tanta coisa, mas o principal que eu vejo para nossa saúde, assim, bem-estar, é a liberdade de horário, isso é o principal, que é o que a gente não consegue mais viver sem, assim. De tu fazer teu próprio horário, de trabalhar em casa, de poder dar atenção para tua família, para os cachorros também, que a gente tem 4 cachorros aqui, e é uma coisa que não tem preço que pague, assim. Se me dissessem, tu vai ganhar 50.000 reais para ficar o dia inteiro no escritório trabalhando para uma empresa, sei lá, uma empresa grande. Não, não troco. Eu prefiro ganhar menos e fazer com mais liberdade, sabe? E a outra questão, que é o que norteia todo o nosso trabalho, é o propósito, assim. Muitas vezes a gente faz mentoria para as empresas de graça, ou fala com as pessoas, que nem eu faço no meu Instagram, e falo coisas positivas de graça, porque eu acho que o mundo está tão doente hoje, né, assim, mais do que no normal, porque tem esse acesso à internet é bom para muitas coisas, mas também prejudica outras, né, se a gente não dosar. Então, o mundo precisa de menos críticas e mais aconchego, mais acolhimento, mais entender o próximo, empatia, e isso é o que nos norteia basicamente, assim, se a gente pudesse fazer só pelo propósito de ajudar as pessoas, a gente faria tudo de graça e é o patamar que a gente quer chegar, ter tanto poder aquisitivo que a gente possa ajudar outras pessoas, alavancando, assim, né? Quer crescer? Vamos lá que eu te ajudo. Ou, né, o simples fato de tu dar um oi, às vezes a pessoa vai lá, comenta alguma coisa e eu respondo, oi Sofia, chamando pelo nome, oi Sofia, tudo bem? Obrigado pelo carinho. A pessoa já fica, meu Deus, ela nem respondeu, sabe? E eu acho que isso falta muito no mundo, assim, de dar uma palavra amiga quando está precisando, de não sentir receio, nem que tu não conheça a pessoa, mas, pô, como é que eu posso ajudar ela? Será que eu consigo dar uma palavra amiga? Que nem esse exemplo do emprego que eu falei, a moça queria emprego e eu já dei várias dicas assim, para ela de como ela podia fazer, era uma serviços gerais, né? Ela fazia. E aí eu falei, nossa, tu pode fazer um vídeo do antes e depois da tua arrumação, posta lá nos grupos de Facebook, anuncia teu trabalho, compartilha alguma coisa no teu story, ou então te capacita, se tu quer um emprego, vai largando o currículo, melhora o teu currículo, faz curso de capacitação. Então, tudo isso é o que norteia, assim. Então, é essas duas principais, a liberdade de horário e conseguir manter o propósito de vida. Legal, deixa eu aproveitar
que você deixou a bola quicando e que a gente está nesse assunto, às vezes a gente fala disso aqui, sem nem estar no assunto específico, rede social. Então hoje que a gente está, eu não vou deixar de falar. Uhum, Você já falou, só vou reforçar, na verdade. Se você tem alguma coisa legal para dizer para alguém, diz. Se não uhum. é tão legal, dá uma pensada, né. Dá uma pensadinha, quem sabe não diz. Porque, cara, a rede social, assim, a gente falou isso de passagem, né, já tem gente demais, às vezes depreciando o trabalho de alguém, ou indo lá fazer uma crítica pela crítica, ou enfim, falando uma bobagem. Então, não seja mais um. Você tem uma coisa legal para falar, fala, porque daqui a pouco você nem sabe. Mas é que nem a Bruna disse, às vezes uma coisa legal que você vai escrever ali para alguém vai mudar o dia daquela pessoa, porque ela vai se sentir importante, porque vai encontrar ressonância no que ela está fazendo, vai encontrar propósito. Então, eu acho que a gente podia usar a rede social mais para socializar mesmo, né. Curtir. Verdade. Você curtiu o trabalho da pessoa? Então curte, compartilha. Uhum, Custa nada, assim, às vezes a pessoa, se dá mais ao trabalho de dar uma depreciada lá do que eu tenho um problema, vou abrir um parênteses, né, eu sempre falo que é parênteses uhum, pra ouvir vocês, não eu, mas, eh, uhum, eu escrevo muito rápido e eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Então eu tenho um problema. uhum. Eu errar escrevendo é, assim, muito fácil. Muito fácil de eu escrever uma coisa e não perceber que escrevi errado. E então, assim, sei lá, de cada 10 post meu, um vai ter alguma coisa lá, sei lá, comi um acento, comi uma palavra, acontece. E mesmo depois que eu percebo, eu não deleto, porque já foi, eu não deleto, eu deixo lá. Porque eu acho que faz parte, inclusive faz parte de mim isso, né, é o meu é a minha parte humana, né, eu erro, às vezes eu Uhum. erro. E é impressionante como tem sempre alguém disposto a corrigir. É impressionante. Aliás, eu tô falando isso para uma professora de letras. Às vezes a pessoa leu vários posts, ouviu vários vídeos que ela se identificou, que ela gostou, e ela nunca escreveu lá. Pô, que legal! Uhum. Mas na primeira vez que ela vê um negocinho errado, ela corrige. Não, é impressionante. Então, não é que não pode corrigir, pode corrigir, senão não tem problema. Mas não, a minha crítica aí é ao só fazer isso, né. Sim. Tudo bem, pode comentar: "Não gostei, poxa, isso aí que você falou nada a ver", lógico que pode, não tem problema nenhum. Mas tem que fazer o Uhum. contrário, ir lá na página da Bruna: É, "Ô Bruna, que conteúdo legal, cara, bacana. Pô, tô curtindo, faz aí". Eu acho que tá faltando um pouco isso. Eh, é verdade. não tem problema criticar, mas pode fazer as outras coisas também. Sim. É muito instinto humano, né, essa coisa, é impressionante, é em tudo, sempre foi assim, né. Às vezes até o pessoal no bom, quando tinha jornal, o Diário Popular que tinha aqui, agora fechou infelizmente, mas tinha o Diário Popular, o pessoal tenho certeza que olhava ali e achava um erro, já falava: "Olha aqui, erraram tal coisa", né. Já é um instinto de sobrevivência humana, e aí na rede social isso tudo fica mais em evidência, porque todo mundo consegue ter acesso e pode é muito simples, né, é só digitar e um clique, pronto, já pode ou estragar ou melhorar o dia de alguém, então que a gente seja essa melhora. E aí, tem até uma na faculdade tem uma colega que falou uma coisa que me marcou muito, porque como a gente faz conteúdo no Instagram, a gente fica sempre nessa: "Puxa vida, mas tem tanto problema por causa da rede social, o pessoal que está viciado, criança que fica no TikTok, que não faz mais nada, que fica só vendo tela, autismo de tela, tem muita coisa ruim que está acontecendo e a gente ficava naquela, puxa vida, mas a gente trabalha com isso, a gente cria conteúdo e a gente está deixando as pessoas mais tempo online, está prejudicando tudo isso. E aí ela falou uma coisa assim, não, mas a internet ela tem os dois lados, o bom e o ruim. Cabe a vocês decidirem qual que vocês vão seguir e que se for para fazer, que seja vocês que tenham um trabalho legal, honesto, que espalham coisas boas e não pessoas que estão disseminando a maldade, né. E tem aquela história também de que a gente sempre tem 2 lobos dentro da gente, um bom e um ruim, então cabe a nós alimentar o bom e não deixar o lobo mau ir à tona, né. Não, total, é isso aí. Não, acho que toda invenção da humanidade sempre teve os 2 lados, né, a gente que decide Uhum, como a gente usa a ferramenta, né. A internet é uma uhum, baita ferramenta,
pode ser uma coisa muito legal, né, e também Uhum. pode ser uma coisa nada legal, depende muito como a gente usa e como a gente enxerga, né, como a gente É. retroalimenta, né, usando a própria parábola que você falou, é bem isso mesmo, né, porque quem está do lado de lá da tela, muitas vezes quer isso, né, ele quer a vida, Uhum. ele quer a solução mágica, né, 5 jeitos para não sei o quê, 3 não sei o que lá, ele quer isso. Então ele meio É, que empurra quem está do lado de cá da tela, fazer isso, porque se não fizer isso não vende, não sobrevive. Então uma coisa retroalimenta a outra, né, então é complicado exatamente. só dessa moeda que consegue mudar isso, né, porque Uhum. o marketing vai entregar, seja digital, em papel, enfim, seja o marketing como conceito marketing, né, de ação, promoção, nã-nã-nã, ele vai entregar o que as pessoas querem, né, dentro do marketing Sim, exatamente. que as pessoas querem, né. Então a solução nem sempre está do lado de cá da tela, às vezes está do lado de lá também. Sim. Bruna, você tem uma chance, você pode voltar o tempo que você quiser, pode ser um mês, pode ser 10 anos, enfim, o tempo que você quiser, e você vai dar Uhum. uma informação profissional para a Bruna. Você só tem que me dizer quanto tempo é e qual a informação que você vai dar. Tá, acho que eu voltaria. Hoje eu tô com 30. Eu voltaria para 22, pode ser? 22. Eu falaria para Bruna, né, do passado, confia mais em ti e não deixa o medo te paralisar, principalmente isso. Que é uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, eu era muito mais medrosa do que eu sou hoje, ainda tenho medo dentro de mim, mas eu sempre gosto de usar uma frase que eu ouvi, que eu levo como ensinamento, assim, que é: a coragem não é a ausência do medo, né, mas sim enfrentar o medo apesar disso, né. Então, eu sempre me norteio nisso. Todo mundo tem medo, todo mundo tem medo de errar, de ser julgado, de, né, fazer alguma coisa errada, enfim, mas a gente tem que sempre seguir com os princípios firmes, aí o propósito firme, e encarar o medo independente da situação. Então era isso que eu falaria para ela: confia mais em ti e não tenha medo. É um ótimo conselho. E é muito natural, quando a gente é novo, a gente tem mais medo, né. A gente medo vai ter, Uhum, mas quando a gente é mais novo, a gente tem um pouquinho mais de medo, né, das coisas não darem certo. sim, Agora nós vamos fazer essa viagem ao contrário. tá. A Bruna de hoje vai lá 10 anos para frente. O que que ela vai achar lá? O que que ela vai achar lá? Vai achar um futuro muito próspero, acho que vai ser, assim, resultado de toda essa dedicação que ela está tendo hoje, dela e do namorado, porque ele me ajuda muito também e sem ele tenho certeza que nada disso estaria acontecendo. Vejo ela com uma casa diferente, um carro diferente, com muitas histórias de pessoas e de empresas que ela conseguiu ajudar, que é o lema, inclusive, da nossa empresa hoje, que é conhecendo histórias e produzindo sonhos. Olhar para o passado e pensar: puxa vida, tudo que vocês fizeram hoje, né, no caso hoje, já deu frutos e agora vocês podem seguir, né, a trajetória, vocês são merecedores disso, porque já passaram muita coisa difícil na vida, mas hoje vocês podem colher o fruto de fazer tudo o que vocês queriam, que é justamente, levar esse legado adiante do nosso método de criação de conteúdo e de ajudar pessoas de qualquer forma possível, seja com um abraço, sendo com uma palavra amiga, seja dando um emprego, quem sabe no futuro, ou sendo ajudando a pessoa até sair da depressão, por que não, né? A gente tem um grupo muito forte aqui na igreja que a gente frequenta, que é um grupo jovem, e a gente tem todo esse trabalho de fé mesmo, e de levar a bondade, espalhar mais a bondade. E claro que vão ter falhas no meio do caminho, mas tenho certeza que lá no futuro, 10 anos para frente, ela vai estar muito orgulhosa de tudo que a gente construiu. Muito legal. Você já usa hoje no teu trabalho inteligência artificial? Em que nível? Muito pouco, muito pouco. É mais assim, quando a gente precisa de alguma foto, genérica que não exista, por exemplo, nos bancos de imagem. Por exemplo, uma campanha,
para alguma marca que precise de um balde com um All-Star dentro, por exemplo, que já aconteceu. A gente usa ali na própria ferramenta de edição, a IA, que gera essa imagem, e é difícil de gerar porque muitas vezes sai tudo errado, né? Então, sai pedaço do balde faltando, daqui a pouco um cadarço diferente, então é difícil achar uma que seja 100%. Então é muito pouco, é só em casos específicos, assim. Por que que eu te pergunto isso? Porque uma coisa que a gente tem conversado com todo mundo que passa aqui é como que essa pessoa enxerga o futuro da sua carreira, né, da sua profissão, do trabalho que você faz, né. E eu tenho Uhum, trabalho em todos os lados, né, tanto na influência, quanto no marketing, quanto, eh, em tudo que você está fazendo, tem muita influência da tecnologia, né. Como é que você uhum. vê esse mercado no futuro, assim? Para onde você acha que vai? É lógico, pessoal, 23 do 7, 8 horas, né, então a gente está respondendo base do que a gente sabe hoje, né. Se você está vendo esse Sim. 2050 e está achando muito engraçado, aí é outro problema. Mas então, com base no que a gente sabe hoje, para que Uhum. lado que você acha que vai isso? Você acha que eu já vi gente falar, por exemplo, assim: "Ah, lá no futuro eu acho que vão rir da gente que se importava com um like de Instagram". Sei lá. Para onde você acha que vai isso? Para que lado que você acha que Sim. Olha, eu acho que regredir é um pouco difícil, assim, dessa coisa, não vai mais ter like, não vai ter internet. Eu acho muito difícil, a não ser que aconteça, né, uma mega explosão, onda de calor, enfim, já aconteceu esses dias, né, mas não para derrubar tudo e nunca mais funcionar, porque eu acho que está tão avançada a tecnologia que não vai ser possível. Até tem uma história rapidinho do meu avô, pai da minha mãe, eu não conheci ele, mas lá na época, lá em antes de 1980, 1990 por aí, ele falava bem assim: "Ó, vocês podem escrever, algum dia eu vou estar falando com a minha filha lá de São Paulo, olhando ela numa tela". Imagina, isso quando nem existia internet quase, né, não aqui no Brasil. Então, é muito dessa coisa, assim, que talvez o inimaginável hoje, amanhã seja normal. Então, eu vejo muito por esse caminho, assim, principalmente nas questões de diminuir ainda mais o que já tem, né? Por exemplo, aqui eu tenho esse tablet, né, que é grande porque é um tablet, mas hoje a gente tem celulares que é só um pedaço disso aqui. A gente já tem o smartwatch, que é quase um celular no pulso. Agora inventaram o Ring Watch, né, que é da Samsung, que é o anel, que tá tudo ali também. Então eu acho que vai cada vez mais diminuir e cada vez mais ir para a realidade aumentada. Isso é uma tendência que eu vejo muito forte, assim, tanto o óculos de realidade virtual, que a pessoa já está imersa ali em outro mundo, tanto questões de, por exemplo, tu pensar o que tu quer digitar e digitar sem usar a mão. Eu acho que já tem isso, inclusive, só que ainda não é algo comum para nós. Então eu vejo muito como um avanço ainda maior. Não sei se tem freio, não sei se algum dia vai acabar, mas por uns bons anos eu vejo só aumentando ainda mais a tecnologia e tornando acesso, né, tornando esse acesso mais acessível para todo mundo, assim, para a gente incrementar na rotina mesmo. é lógico que quando faz esse tipo de pergunta, é a famosa pergunta casca de banana, né, porque a chance de a gente nada, né, É, sim, no futuro, as coisas vão para lados que a gente não tem como imaginar, né. As coisas mudam muito rápido, né. Eu acho que, lógico, a tecnologia não tem jeito, mas como que a gente vai conviver com rede social, realmente eu tenho dúvida, eu também não sei o que que vai ser. sim. Porque se você pegar eu sou mais velho um pouquinho, né, pouquinha coisa, quase 50%. Não, mais de 50%, tenho 47. Então, a primeira vez que eu me deparei com uma rede social foi lá no Orkut, lá que você deve ter passado por perto, não é bem da tua Não, época. eu usei Orkut sim. Chegou lá. Aham. Então, assim, se a gente sair do eu juro que eu ia falar iogurte, que maravilhoso. Era o que falavam, né. O Orkut, se você sair lá no Orkut e vier até o TikTok agora, porque Instagram já, né.
O Instagram já é pra Uhum. nós, né, molecadinha lá mesmo tá lá no TikTok, né. É, tem muita diferença, É, tem muita diferença, né. Se a gente sair do que era o Orkut e vir passando por bastante. Twitter, Instagram e aí chegar no TikTok, já é uma relação bem diferente de uma coisa com outra, né. Então, para onde isso vai para frente, eu realmente também não tenho muita ideia. Porque as pessoas consomem hoje É, uma parte muito pequena do conteúdo, né. Acho que sim. até por causa do TikTok lá é muito, você faz os teus vídeos têm quanto de duração normalmente? Olha, a partir de um segundo a gente já tá fazendo. Tem um vídeo, aquele que eu faço espirrando, que é a trend que tem de um segundo, né, que tem o que pisca o olho, o que espirra. Aquilo lá é o que mais tá viralizando, porque o algoritmo do Instagram entende que a pessoa tá vendo várias vezes o mesmo vídeo, só que é um segundo, então a pessoa não deu tempo de ler o que tá ali, ela viu uma vez só, mas contou 10, sei lá. Então tem a partir de um, que é, mas é que depende da estratégia. A gente faz esse mais para alcance, e aí depois tem outros mais focados em público de empresa e tal, que daí é 30, 40 segundos, até no máximo 1 minuto e meio, mas nunca chega a 1 minuto e meio, no máximo 1 minuto assim, que a gente faz, a maioria. Até porque é difícil fazer alguém ver um vídeo de 1 minuto e meio, né, parece um absurdo essa frase. É, aham, exatamente, exatamente. Você vai ver lá, Não, o pessoal de hoje não consegue mais ver filme, né? Já tem muita gente. Até nós, às vezes, a gente tá vendo um filme, o celular tá do lado, tocou, tu olha, tu não consegue não olhar. É uma coisa impressionante. eu desabilitei tudo, né, eu desabilitei tudo. Lógico, Hum, eu não tenho, até porque é outra coisa, né, meu perfil uhum, de influência, né, o perfil de conteúdo. Eu tenho lá, sei lá, 5.000 e poucos seguidores lá, mas eu desativei, não uhum. tenho notificação de nada, porque já não dá, Ah, imagina. não, a gente enlouquece daí, né? Muita coisa. A gente está encaminhando para terminar, e aí, antes disso, a gente faz uma brincadeira aqui no fim, que é a gente trocar de lugar. E aí eu te dou a chance de Uhum. você fazer uma pergunta, para você não sair daqui sem me conhecer nem um pouquinho. Perfeito, perfeito. Bom, conheci um pouco, né, de onde tu é uma dúvida que eu tinha, onde tu mora agora, São Leopoldo. Mas eu tenho uma pergunta um pouco mais a fundo, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa sempre pensar, porque eu vejo muita gente fazendo coisas que não quer, como foi o meu caso, né, dando aula, e depois eu percebi que não era bem isso, mudei e tô seguindo, mas tem muita gente que faz a mesma coisa a vida inteira, querendo fazer outra e não muda, né? Eu queria perguntar se tu tem algum sonho que tu não realizou ainda, ou algum projeto futuro, ou algum sonho de infância ou de adolescência que tu ainda quer Opa, fazer. deu uma travadinha no fim, mas eu acho que eu entendi a pergunta, se eu ainda tenho algum Tá. plano, algum sonho que eu ainda tenho. É, algum sonho que não realizou ainda. Eu acho que sempre tem, né, sempre tem, porque a gente, ser humano é um eterno insatisfeito, né, quando a gente chega num ponto, a gente quer chegar em outro, enfim, né, isso é Uhum, da humanidade, né, isso em alguma medida é o que faz a gente, né, andar para frente. Eh, mas eu aprendi, lógico, a idade ajuda um pouquinho, né, essa ansiedade vai reduzindo um pouquinho, a gente, eu aprendi a ter planos mais curtos, assim, eu até fiz essa pergunta para ti, né, se você estava dentro do plano ou se já tinha extrapolado o plano, né. Eh, uhum, eu trabalho com planejamento, esse é o meu trabalho no mundo real, lá meu trabalho é isso, eu dou consultoria de empresa na área de planejamento. Então eu acredito uhum, muito em planejar e fazer, e por conta até da profissão, eu aprendi a ser realista, sabe, ter planos que realmente são realizáveis. Então, uhum, me sinto muito bem, assim, com tudo que eu consigo, e é o próprio podcast aqui, eu te falei de passagem, né, eu comecei com um celular fazendo áudio, falando bobagem, sei lá, não era bobagem, enfim, falando uhum. coisas que eu pensava, eu queria deixar lá as coisas que eu pensava. E se vocês forem olhar hoje lá o canal, eu não tenho lá um grande alcance, mas você vai ver que eu já falei com gente bem interessante, assim, que não é exatamente tão fácil. Sim, Então aham, assim, eu acredito muito no planejar, ter método, sabe.
fazer com respeito, e aí você vai conseguindo. Aí hoje eu falo com a Bruna, aí amanhã a Bruna vai me dar o contato de alguém e vai falar: "Não, vai lá que, pô, você vai ser respeitado, os caras vão te dar". Ah, olha, você tá esperando 5.000 visualização? Não vai, porque não vai acontecer normalmente, mas você vai ter um conteúdo legal. Então, a minha pretensão hoje tá mais linkada às coisas que estão ao meu alcance, assim, chegar nas pessoas. Se alguém vê esse vídeo aqui e estava pensando em ser influencer e amanhã te encontrar aí por Pelotas e falar: "Pô, Bruno, eu vi lá teu podcast, me ajudou um monte, eu resolvi fazer". Eu não vou nem saber, mas tá feito, entendeu? Eu acho que é isso aí. Sim. Você viu minha eu você viu minha rede social lá hoje, que hoje eu compartilhei com o pessoal lá que eu vou ser pai, né, um pai Sério, não tinha visto. compartilhei hoje. Que legal! Parabéns, que massa. Talvez esse talvez não, olha só, tá vendo, eu dei uma volta e cheguei na resposta. Talvez isso era o que faltava, porque eu tenho 45, Olha só, que legal. tenho filhos até o momento, então talvez Uhum. isso era o que faltava, assim, eu acho que daqui mais 7 meses, que acho que é o que falta pra nascer, eu acho que aí provavelmente não vai faltar mais nada, mas isso eu tô dizendo hoje, né, provavelmente quando nascer aí Que legal, nossa, parabéns, muito legal. né. Eu não descobri hoje, né, mas eu sou daquelas pessoas bem metódica e eu já sabia, né, lógico, né, a gente já sabia, mas hoje foi o dia daquele primeiro ultrassom, que a gente vê mesmo, vê o coraçãozinho bater e tal, então só hoje que eu Sim, contei para as pessoas, né, que eu queria ver, né, eu não sou do tipo de pessoa que ia me contentar com o exame de farmácia, né, eu tinha sim, é, tá certo, tá certo. eu compartilhei com as pessoas, mas eu acho que é isso, viu, Bruna? Ó, eu acho que você extraiu a melhor resposta de todo mundo, porque isso não é comum as pessoas perguntarem, mas acho que era isso que faltava mesmo. Eu acho que eu não falava antes, Legal. tinha, então não queria falar, mas eu acho Sim, sim, exatamente. que querendo ou não, Que né, legal. dá um senso de que você vai continuar de alguma forma, né. Sim. É, Talvez e é toda uma experiência, né, imagina criar um ser humano e ele te ter como referência, até a gente muda, né. Acredito, eu não tenho filho ainda, mas é, quando tiver também vai ser essa sensação. eu acho que inclusive, olha só, vai virar terapia isso aqui, mas eu acho que a questão do digital e de eu ter o canal lá e de eu tentar de alguma forma ajudar, colocando conteúdo ali, realmente, se você for lá na minha página, você vai ver que o intuito ali é tentar ajudar as pessoas, é só isso. Não é ganhar dinheiro, não é Sim. eu acho que talvez até tenha a ver com eu não ter tido filhos, eu acho que era uma forma de eu tentar continuar por ali, né, o que eu penso e tal, né. Então acho que Uhum. foi pronto aí, economizei, não vou fazer terapia, tá resolvido. Tá pronto, resolvido. Que legal. Mas essa coisa que tu falou de tu ajudar as pessoas sem mesmo saber, né, que vai fazendo um podcast, porque é o teu sonho, né, dá pra ver que tu fala com amor sobre isso, né, e tu faz mais por querer ajudar e por te enfim, realizar esse sonho, mas com certeza tu vai ajudando, eu vou ser uma pessoa, porque é o primeiro podcast, assim, que eu tô fazendo, né, de entrevista, tô muito feliz, tô adorando tudo isso, e até era um receio meu que eu tinha, né, de como eu sempre fui muito tímida, na primeira vez que eu fazer algo, já fiquei aquilo: "Nossa, mas será que eu vou ir bem? Será que eu vou falar tudo o que eu quero falar? Será que eu vou me expressar bem?". Mas com certeza tu vai ficar marcado na minha história como o primeiro que eu fiz, e eu vou lembrar para sempre, assim, porque me ajudou a ver que: "Opa, talvez eu consiga fazer outro", sabe. E foi uma experiência legal, eu não fiquei tão nervosa. Posso ter errado alguma coisa, me equivocado em uma coisa que eu queria falar e falei outra, mas foi tudo é aprendizado, né, então tu vai ser essa pessoa que eu vou lembrar: "Nossa, eu comecei ali e agora eu me sinto mais segura para talvez fazer mais e ajudar outras pessoas e também ver que eu sou capaz", né. Ah, muito legal, Bruno. Obrigado mesmo pelo feedback, assim, você acabou de exercitar Imagina. o que eu disse, né, você tinha uma coisa boa para dizer e disse. Muito obrigado, eu realmente Merece, e Pelotas merece. eu adoro isso, ai que bom que você lembrou disso, eu adoro isso, eu acho muito legal, o merece, né, eu tenho Eu também, é muito bom. tem filiais aí, então eu falo diariamente com as pessoas daí, né, e o Uhum. responsável aí, o nosso gerente da área aí, ele sempre fala isso, merece, eu É acho incrível, né. mas é muito bom, né, porque a pessoa fala
obrigado, né, só para as pessoas entenderem, né, quando você fala obrigado, a pessoa em Pelotas responde: "Merece". Uhum, É muito melhor do que o de nada, né, porque o de nada com certeza. passa, né, e o merece é claro, né, o merece é assim: não precisa agradecer, você merece essa atenção. Exato, exatamente. É muito carinhoso, né. "Nossa, a pessoa falou que eu mereço", tu já fica até mais feliz. "Nossa, eu mereço mesmo", é muito legal. É uma excelente expressão, das melhores aqui do sul, você tem toda a razão, e pelo menos eu não sei, acho que Rio Grande também usa, né? Pelotas Não sei, sei, não tem, mas Pelotas eu tenho certeza que usa, e é sim. das melhores expressões. Bruna, eh, mais uma vez, obrigado por ter topado, por ter confiado em dividir um pouquinho da tua história, um pouco do teu tempo com a gente. Eu tenho certeza que alguém vai ver isso aqui, vai se inspirar, ou enfim, vai passar um tempo aqui, vai dar risada, enfim, problema. Uhum, Eu queria te dar o tempo que você quiser, para você dar o recado que você quiser, falar das tuas redes, lógico, vai estar tudo aqui nas descrições. uhum. Enfim, você tem o tempo que você quiser para divulgar o que você quiser. Se quiser, fica à vontade. Tá bem. Bom, primeiro quero te agradecer, Wesley, pelo convite. Como eu te falei, vai ficar marcado na minha história. Depois eu vou compartilhar o link com a mãe, com o meu namorado, com a família toda, no Instagram também, para quem quiser ver. E a partir daí a gente vai criando conexões, né? Que nem você falou, alguém pode ver e querer também participar. Se eu souber de alguém também, vou indicar, porque foi muito legal o papo. Acho que foi bem essa ideia, né? De ter algo mais próximo e como se estivesse falando com um amigo, parece que a gente já se conhece há mais tempo, então tu cria essa vibe toda para a gente ficar mais tranquilo. Foi muito bom participar. E vou deixar o recado aqui para quem ainda não me segue, seguir lá, @brucedrez, e acompanhar os conteúdos. Se tu não é de Pelotas também, é interessante ver para conhecer uma cultura diferente. E também ficar acompanhando agora na Fena Doce, né? E essa semana é toda especial de Fena Doce. Eu vou postar todo dia de 2 a 3 conteúdos focados nisso, mostrando como é a experiência, como é uma feira, né, que é conhecida nacionalmente. Muita gente tem curiosidade em conhecer, então é uma oportunidade de tu aprender um pouquinho mais. E depois dessa semana também vou começar com mais conteúdos mais gerais, falando mais de marketing, fazendo outras referências além de Pelotas, mas claro, sempre focando aqui na terrinha, né, na terra mais doce do Brasil, que é meu xodó, né, minha inspiração de todo dia. Então fica o convite para quem ainda não me segue, seguir lá e só te agradecer. Muito obrigada mesmo, adorei o bate-papo. Eu que agradeço. Sigam a Bruna lá, o conteúdo é muito bacana e eu tenho, acho que, lógico, não foi à toa que você apareceu ali para mim, que eu tenho esse hábito, assim, eu gosto de seguir as pessoas que fazem conteúdos regionais ou até internacionais, assim, porque querendo ou não, é uma forma de você conhecer os lugares, conhecer as culturas, né, e Uhum, sair um pouquinho da tua caixinha, assim, eu acho muito bacana isso. Então sigam lá que, realmente ela faz um trabalho muito bacana, assim, tenho certeza que independente de você ser de Pelotas ou não, você vai achar bacana. isso aí. Redes sociais também estão por aí, passaram ao longo do tempo, se você quiser seguir lá também vai ser um privilégio. Para você Uhum. que está aí do outro lado, eu espero que você tenha curtido, que por um momento tenha te feito rir, que você não tenha visto o tempo passar, e se isso aconteceu, era esse o objetivo. Se você curtiu, eu, ao contrário do que manda a cartilha e do que a Bruna me ensinaria, eu não fiquei o pessoal me segue, olha, não esquece de tocar o sininho lá, seguir o canal. Eu deixo para fazer isso no fim, porque se eu faço isso no fim e você tá aqui ainda, ou se você não seguir e não curtir, é pouco é pouco caráter, né. Porque, pô, você curtiu, você ficou aqui 1 hora, então clica nesse negócio aí, fortalece a amizade, né. Porque se você ficou aqui essa 1 hora e tanto sem curtir, aí já precisa de uma ajuda que eu não sou capaz, porque aí é um amor curioso. Mas se você curtiu, volte semana que vem, voltando semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até lá.